Olá pessoal, que bom que vocês estão aqui de novo. Olha, eu sou Eliane Riske, como você já sabe, quero que sua comunicação fique cada vez mais poderosa. Para isso, a gente precisa saber o que falar, que é, claro, o tema desse quarto passo, tá bom? E eu trouxe hoje uma pessoa, Reinaldo Riske, que é meu sócio na produtora Toques de Areia, meu parceiro na vida também, e que, é claro, fazemos todos os cursos juntos e ele entende tanto de comunicação quanto eu. Então vamos conversar com ele. Olá, tudo bem? Oi, Eliane, tudo ótimo. Então tá bom. Bom, eu gostaria de fazer algumas perguntas para você, porque hoje o tema é saber o que falar. Você tem algumas palestras, você já se comunica muito bem, então eu gostaria que você passasse um pouquinho para as pessoas que estão nos assistindo, porque elas têm essa curiosidade. E se eu estiver numa fria, o que que eu faço? Como é que a gente se vira para sempre saber o que falar? E a primeira pergunta que eu tenho para você é sobre o poder das palavras. Queria que você dissesse um pouquinho sobre isso, tudo bem? Excelente. Apesar das palavras não ocupar um espaço assim tão grande na importância da comunicação, sem dúvida nenhuma, se você não souber algumas dicas sobre o poder que algumas palavras têm, você começa a ter alguns problemas na sua comunicação. A sua mensagem já começa a não chegar da maneira como você gostaria que ela chegasse. Porque falar, Eliane, realmente não é difícil. Falar até certo ponto é fácil. A gente não costuma dar tanta atenção a esse se comunicar. Até porque a comunicação ela não é aprendida no currículo escolar, não tem essa cadeira, Verdade. e nem no currículo familiar ou no nosso dia a dia. Não é dada uma atenção especial a essa comunicação. Então, por isso que a gente deve estar muito atento ao uso das palavras, porque elas chegam às pessoas e ninguém quer se comunicar com alguém gerando problemas na comunicação. O intuito da gente poder conversar com alguém, se comunicar com alguém, é fazer com que essa comunicação chegue de uma forma leve, chegue corretamente, chegue com união, com agregação, com entendimento, com uma boa compreensão, ao invés de gerar rancores, desentendimentos, raiva, né, ódio muitas vezes. E às vezes por uma palavra errada, no tom errado, do jeito errado, as pessoas param de se falar por muitos anos. Eu conheci irmãos que estavam há 20 anos sem se falar, por coisas assim que um mexeu na ferida do outro de uma maneira totalmente errada e não sabia como retroagir isso depois. A gente precisa estar realmente atento a elas. E é sobre isso que a gente está falando nesse vídeo. Exatamente, que é esse cuidado com saber o que falar e também de como falar, que isso a gente já mexeu na entonação, já mexeu no gestual, saber o que falar também. Agora me diz uma coisa, você acha que então a pessoa tem que ter uma boa comunicação interna para poder ter uma boa comunicação externa, ou seja, pensar direitinho lá dentro, saber o que falar para si mesmo para melhorar essa comunicação externa? Sim, tudo faz parte de um mesmo cabide, de uma mesma história. A comunicação para os outros é tão importante como a comunicação para si. E muitas vezes a gente faz uso de determinadas palavras no nosso dia a dia, para a gente mesmo, que acaba também nos detonando. E ninguém quer se detonar com a comunicação, ninguém quer que o uso das palavras que a gente usa rotineiramente possa provocar um mal-estar nas outras pessoas. Agora, o que dirá se a gente acaba usando determinadas palavras no nosso dia a dia que acaba nos detonando, que acaba nos levando para baixo também. Então, a comunicação consigo mesmo é de extrema importância. E tem gente que realmente fala o tempo todo mal de si mesmo, não é? É tipo, essa gripe vai acabar comigo, ou eu não consigo emagrecer, eu sou uma gorda mesmo, ou tem tantas coisas que as pessoas falam que eu costumo brincar com as pessoas, não fala assim da minha amiga, para algumas amigas que falam mal de si mesmo. Eu sou uma droga mesmo, não sirvo para nada. No consultório também eu vivo chamando a atenção. Olha o que você está falando para você. Se você não se valorizar, quem vai te valorizar, E não com é? a própria comunicação, eu sou travado mesmo,
eu não consigo falar bem, eu sou assim mesmo. Então, coisas que não te ajudam a ter uma boa comunicação consigo, não te ajudam a se destravar. Então, estamos aqui para dar algumas dicas Algumas sobre isso. dicas, que legal. Por exemplo, uma pessoa que fala, eu sou travado mesmo, ou eu não sei falar em público, ou até aquela pessoa que sempre diz assim, eu sou muito tímido, eu nunca vou conseguir falar bem. Uma das dicas é trocar o verbo ser por estar. Então, eu sou travado, eu estou travado. Eu ainda estou travado. Eu estou no processo de me destravar. Ok. É uma questão de educação, é uma questão de saber que estas diferenças fazem diferenças para a sua mente, para o seu ser, para o seu pensamento. É porque se a pessoa pensa eu estou e não eu sou, o cérebro vai acreditando nisso e vai suavizando um pouco, ficando menos incômodo para a própria pessoa. Né? Isso é uma coisa bem interessante. Então, quanto mais a pessoa repete algumas coisas para si, mais ela vai ficando melhor, se forem coisas positivas, logicamente. Exatamente. Porque imagina ter que falar eu sou gordo, eu sou travado, eu sou assim mesmo, e você fica repetindo isso. Não é apenas uma ou duas vezes que a gente repete isso. Não é. Muitas por Eu, dia. eu não consigo, não é. São centenas e centenas de vezes. Você que é atriz, você pode me dar um exemplo caricato, por exemplo, de como isso pode até repercutir dentro do mundo mental da pessoa. Faz, faz uma Tá, caricatura você quer de quê, por exemplo? dessas questões, dessas palavras que nós comentamos agora. Tá, então eu vou fazer do emagrecer, tá? Eu sou uma gorda mesmo, eu tenho cabeça de gorda, eu gosto de tudo que engorda, chantilly, picanha, tomo cerveja junto, com um monte de linguiça bem gordurosa. Como é que eu vou emagrecer? Não vou emagrecer nunca desse jeito. E tudo que emagrece é muito ruim, e tudo que engorda é gostoso. Assim Acho que eu fica. ganhei uns 100 quilos agora. É, aqui é uma brincadeira, mas olha, Imagina na mente. eu garanto que as pessoas em geral sentem assim, pensam assim e, portanto, falam assim. E como é que você trocaria, por exemplo, tudo que é gostoso engorda? Porque eu também acho um pouco verdade isso. É, tem coisas que engordam. Eu gosto de algumas coisas que engordam, mas tem também outras coisas que eu posso aprender a gostar ou que eu já gosto que não engordam. Tá muito mais leve, Fica muito mais melhor. leve. Aí você acaba encontrando algumas coisas que não engordam e que são legais também. E também tem períodos, a pessoa pode pensar, eu estou num processo. Quando eu tiver o corpo desejado, que para mim vai ficar o suficiente, eu só vou manter. E eu posso comer, assim, minha picanha de vez em quando, só não tem que ser todo dia. Um dia picanha, outro dia feijoada, outro dia não sei o que é isso. É claro que a A pessoa vai gente não precisa engordar. se acabar com a gente mesmo. E, e alguns podem pensar assim: ah, mas eu estou mentindo. Não, não é bem assim. Não é uma Não é assim. mentira. Sabe aquela história do copo meio vazio e meio cheio? Sim, Você pode olhar ele meio vazio ou meio cheio. Ambos são verdadeiros. Então, por que que com as palavras você não pode escolher aquelas que são melhores para você? verdade, porque eu tenho uma grande amiga, até uma mentora minha, assim, de alguém que eu sigo muito os conselhos, e ela diz assim: a vida está onde você ilumina. Então, se você quer iluminar que você não está muito no peso, você ilumina, mas se você quiser iluminar que você pode emagrecer, você ilumina. Então, nesse caso, a gente pegou esse caso de emagrecer, mas o falar em público é muito comum. Outros casos até de não consigo dirigir são muito comuns. Depois a pessoa faz uma terapia, consegue dirigir. Ela prova para si mesma que ela vai É, melhorando. não consigo decorar, não consigo falar em público, qualquer coisa que você fica repetindo esse uso de palavras. Então não é para você mentir para você, é você encontrar novo vocabulário, novas palavras, minimizando para que você mesmo acabe aceitando isso. Lembrem-se, a intenção de uma fala é provocar um resultado para que o outro
entre em ação. Então a gente tem que prestar muita atenção com as palavras que nós estamos usando para que a gente entre em ação de uma forma correta. E a gente tem que ir prestando muita atenção mesmo, porque os nossos pensamentos, eles se tornam as nossas palavras. Os pensamentos talvez não seja tão fácil a gente se controlar assim, mas as palavras sim. Então, os nossos pensamentos se tornam nossas palavras. As nossas palavras vão tornando os nossos hábitos. Os nossos hábitos vão gerando as nossas atitudes. As nossas atitudes vão gerando ações. E as nossas ações no dia a dia vão gerando o nosso destino, para onde nós estamos caminhando. Então, tudo bem, começa tudo no pensamento, mas como ele é mais difícil de ser controlado, vá controlando as suas palavras, porque você pode ir corrigindo elas no meio do caminho para poder chegar a ter uma comunicação mais eficiente para você. Claro, que legal, que boa mensagem. E agora a gente precisa pensar um pouquinho, tudo bem, a pessoa se controlou, melhorou essa comunicação interna, como externar isso, como realmente agora usar a palavra para o outro. Eu chamo a atenção da generalização. Muitas pessoas não percebem que quando generalizam uma informação, podem estar agredindo a uma ou mais pessoas da plateia, seja ela grande ou pequena. Porque quando você generaliza uma informação, você corre um risco de ser preconceituoso. Certo. Então, por exemplo, com a maior boa vontade, alguém pode estar falando assim, bom gente, vamos lá, precisamos fazer as coisas, precisamos se movimentar, afinal, todos nós aqui temos 2 braços, 2 pernas, né? Nós podemos se movimentar. De repente, na plateia, tem alguém que ou não tem um braço, ou não tem uma parte do braço, ou não tem um dedo, ou não tem alguma movimentação boa da perna. E essa informação ela fica totalmente equivocada. Você está excluindo uma pessoa porque você generaliza uma informação. E essa nem é das piores, hein? Certo. Porque tem aquelas que são as piores, quando você faz comunicações generalistas no sentido da religião, por exemplo. Política. Política. Todos os políticos são maldosos, são corruptos. Todos os religiosos querem usar o seu dinheiro, porque você pode ver muitas comunicações assim. Toda religião, ela engana o povo. Quer dizer, sempre que você parte para uma generalização, aquele povo não presta, aquele povo é briguento. Calma, não, cuidado com a generalização. Então você tem que usar muitas pessoas daquele povo estão sendo violentos. Tem alguns religiosos que não sabem usar direito a sua fé. Tem muitos políticos que não usam bem o dinheiro público. Sempre tem uma outra versão que possa não magoar nem ofender ninguém. E porque também a pessoa que vive magoando, assim, atrapalhando e falando das pessoas de uma maneira muito geral, ela se afasta das pessoas e atrapalha a comunicação dela. Exatamente. Ninguém gosta de estar perto de uma pessoa muito preconceituosa que está sempre discriminando, complicando a vida dos outros. Exatamente. O poder da sua comunicação vai diminuir porque você gera um bloqueio naquela pessoa. Ela já se retrai porque você generaliza uma informação que não é verdadeira. Outro item nesse mesmo caso é a reclamação. Não é? Também a pessoa quando reclama muito, ela afasta as pessoas de perto. Você não concorda? Sim. Nós temos que usar boas palavras para sermos pessoas esperançosas, otimistas, motivadas. Então, quando você começa a ter o hábito de se comunicar, reclamando da vida das pessoas, de coisas que muitas vezes são até verdadeiras, mas se você usa isto como um chavão teu, como uma coisa de hábito seu, caramba, você está travando de novo, você está dando uma mensagem. Que poder que você está dando? É um poder negativo, né? Agora, para a gente aproveitar bem esse passo, saber o que falar, vamos imaginar algumas situações que as pessoas estão e são pegas de calça curta, como se diz no ditado popular. Por exemplo, eu estou num aniversário e eu tenho muito incômodo, assim, uma dificuldade de me comunicar e todo mundo pede um discurso ou numa reunião.
alguém fala, e agora, fulano, e você? O que que você acha? Aquela trava inicial, assim, me dá algumas dicas para ajudar o pessoal que são meus alunos e que precisam dessas dicas para ficar cada vez melhor nessa comunicação. É verdade, muitas vezes a gente é pego assim de sopetão, de improviso, você tem que falar alguma coisa. Mas lembrando que o improviso se treina também. E exatamente a sua pergunta é isso. O que que eu faço em situações que eventualmente eu posso travar, porque eu não estou com um discurso preparado? Como é que eu começo? As pessoas Respira, pensam. respira, tenha calma e comece a acreditar em você, que aliás já foi um vídeo que você já Sim. gravou. Acredita em você que é capaz, você é capaz de. Então o que que eu posso fazer? Eu posso fazer, além de respirar, uma saudação inicial. Ô pessoal, obrigado, obrigado por essa oportunidade. Ô fulano, puxa, você me pegou de surpresa nesse momento. Eu não esperava que fosse falar. Ou então essa de discurso, discurso, é seu aniversário, discurso, discurso. Bom pessoal, puxa vida, vocês querem que eu fale, né? Tá bom, eu vou Já ganhou tempo aí, eu né? vou falar alguma coisa. Você já ganhou tempo. Então você usa essa artimanha de construir uma frase ou duas, ou fala de um sentimento seu inicialmente. Puxa, gente, eu não estou preparado para isso. Puxa, vocês me pegaram de calça curta. Então você expressa para ganhar tempo para poder construir a sua E mensagem ganha inicial. simpatia também. O que é diferente, lógico, de um palestrante que não pode ficar dando desculpas, nós podemos, num momento como esse de aniversário, falar assim, puxa gente, vocês me pegaram de surpresa, eu estou até emocionada, mas que legal, eu quero agradecer a todo mundo que está aqui. Exatamente. Acho que é um bom começo e depois se tiver mais alguma coisa para falar, Uma saudação, consegue. um agradecimento, é bacana. Bom, eu acho que nós estamos muito bem nesse passo com a colaboração do Reinaldo. Te agradeço nesse vídeo aula que nós fizemos. E é isso, pessoal. Vocês têm que realmente, como eu também tenho, que sempre saber o que falar. E para saber o que falar, primeiro, falar para mim coisas importantes. Se eu ficar achando que estou com uma espinha aqui e não posso gravar o vídeo para vocês, ou que estou feia, ou que estou muito velha, ou que estou muito gorda, qualquer coisa que possa passar pela minha cabeça, se a gente for deixando, a gente não fala com ninguém, acaba se fechando. Muitas pessoas se deprimem até por isso. Não, vamos ser mais soltos, mais livres, saber o que falar, muitas vezes simplesmente entender você mesmo e ver que você tem coisas, conteúdos para falar. Você não é diferente das outras pessoas. Todo mundo tem muitas boas palavras para falar. Vamos mudar o nosso vocabulário quando denigre a nossa imagem e vamos realmente valorizar a nós e aos outros. É uma ótima maneira de saber o que falar. Eu te aguardo no nosso próximo passo. Esse passo vai ser muito legal. É como contar histórias na vida. Como você saber utilizar as histórias para se comunicar melhor. Eu sou Eliane Riske e aguardo você no próximo vídeo. Tchau!